Eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Análise Bíblica. E hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E hoje nós vamos iniciar um novo trimestre, O último trimestre do ano de 2020. Nós vamos estudar esta lição, essa linda capa, sobre o livro de Jó. A CPAD está de parabéns pelo trabalho, pela arte, está muito bonito, muito elucidativa, E o título do trimestre dos assuntos é A Fragilidade Humana e a Soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Então nós vamos iniciar hoje a primeira lição, são 13 lições, até o final do ano. Vai ser uma bênção, e toda semana, se o Senhor assim permitir, nós vamos estar aqui postando uma lição, a lição da semana, E vai ser uma bênção, você não pode perder. E se você estiver tendo aula na sua igreja presencial, por causa da pandemia, às vezes algumas igrejas ainda não voltaram, dependendo da região do país. Mas se você estiver tendo, vá para a escola dominical, lá na classe. E se você não ter essa possibilidade ainda na sua igreja, você tem a aula online, Tem muitos professores aí no YouTube ensinando a palavra de Deus. O importante é que você aprenda a palavra de Deus. É isso que importa para todo professor, Não é o professor genuíno, ele não fica enciumado, se um outro professor tem muita visualização ou se tem muito like, não. O que importa para ele é que o aluno seja edificado na presença de Deus. Então nós vamos estudar hoje, uma lição introdutória, não poderia ser diferente, Nós vamos estudar o livro de Jó, Algumas coisas sobre o livro de Jó, já de início, para depois nós entrarmos no livro. Vamos ver algumas características do livro de Jó, como ele foi escrito, em que estilo literário ele está escrito, O seu conteúdo, de uma forma bem geral, Mas nós vamos ver tudo isso hoje. O texto áureo, então o título da lição é o livro de Jó. O texto áureo diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Isso está escrito na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática, diz o livro de Jó, não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, uma verdade prática bem idealizada, Então, vamos ver que o livro de Jó, ele é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A leitura bíblica em classe está em 3 livros da Bíblia, Um livro e 2 cartas, Está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel 14, versículos 14, 19 e 20, e também Tiago 5 e 11. Você pode pausar o vídeo, fazer a leitura na sua revista, Se você não tiver a revista, fazer a leitura na Bíblia, porque é o mesmo texto, E depois você continua assistindo a aula. Eu já fiz a minha leitura e já me baseei, o meu estudo na leitura, então você pode fazer o mesmo. A lição ela tem 3 pontos, Ela tem 3 pontos. O primeiro ponto dela é autoria local e data do livro de Jó. Vamos ver quem foi o autor, ou os possíveis autores, porque nós não sabemos quem foi o autor. Vamos ver a pessoa histórica de Jó, a terra de Jó,
a época de Jó. Então, tudo isso nesse primeiro ponto. O segundo ponto, a estrutura literária do livro de Jó. Vamos ver que o livro foi escrito em prosa e em poesia, né? Dois estilos literários. Nós vamos mostrar aqui quais são esses trechos que foram escritos em prosa. Vamos explicar o que é prosa, o que é poesia, né? 2, organização, a organização do livro, né? E a abundância de figuras de linguagem no livro de Jó, principalmente sobre a vida, né? Nós vamos ver aí que Jó, ele vai dizer que a vida é como um vai e vem do tecelão, né? Como um vento, como uma nuvem, e assim por diante. E o tópico 3, natureza e mensagem do livro de Jó. Então, no subtópico 1, por que os justos sofrem? É a pergunta dos milênios, né? Não é nem dos séculos, é dos milênios. Por que o justo sofre? E 2, existe bondade desinteressada? É uma pergunta, né? Existe bondade desinteressada? E 3, pode o homem compreender a Deus? Então essa é a estrutura da nossa lição nessa oportunidade. Então vamos lá. Lá no primeiro ponto nós vemos, como eu já disse, né? Volto a dizer a título de introdução, que nesse trimestre nós vamos estudar o livro de Jó, né? A estrutura do livro, os acontecimentos, os amigos de Jó, as teologias, né, dos amigos de Jó, qual era o pensamento, as atitudes de Jó, né, como Deus falou com Jó, como Deus restaurou Jó, como Deus deu a ele, né, aquilo que ele perdeu e assim por diante. Então, nesse trimestre nós vamos estudar todo o livro de Jó. Então vamos aí para o ponto de número 1, autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó, nós não sabemos quem é o autor de Jó, porque não há indícios internos no livro que nos autorize a decretar uma pessoa, né? Essa pessoa foi o escritor do livro de Jó. Não tem como a gente saber disso, né? Existem várias opiniões, né? De que o autor foi Moisés, de que o autor foi Eliú, que era o quarto amigo de Jó, né? Que nós vamos ver aí no decorrer das lições. Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Então, nós não temos como entender e saber qual foi ou quem foi o autor do livro de Jó. Os críticos, né, aqueles que não acreditam na inspiração bíblica, eles dizem que o livro de Jó é uma coxa de retalhos, né, com vários autores foram escrevendo pedacinhos por pedacinhos, né, sem inspiração divina, né, sem autoridade divina, e isso não é verdadeiro. O livro de Jó, como nós vemos, né, você deve ter feito a leitura aí na sua casa, 2 Timóteo 3:16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, o livro de Jó faz parte das escrituras. E se ele faz parte das escrituras, ele é inspirado. Então, não tem nada de coxa de retalhos, de épocas diferentes, de escrita dentro do livro. O livro foi escrito por um autor, que nós não sabemos quem foi, inspirado por Deus e tem autoridade divina, autoridade bíblica, autoridade da revelação escriturística. Então nós não podemos pensar de forma diferente, né? E outra coisa também, o livro de Jó não é nenhum livro de ficção. Tá? Nós vamos ver aqui que Jó, no segundo ponto aqui, já vamos até passar, né, sobre o tópico 2, a pessoa histórica de Jó. Então, a Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O que é ser uma pessoa histórica? É uma pessoa que viveu dentro da história, uma pessoa real, né? Por que nós dizemos que Jó é uma pessoa real? O profeta Ezequiel, ele cita Jó junto com Noé e junto com Daniel, né, que foram pessoas reais, né?
Então, aqui no versículo 14, do capítulo 14 de Ezequiel, né, o profeta diz, né, ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, três pessoas literais, três pessoas históricas, que viveram realmente na história. Então Jó, ele é uma pessoa histórica, foi uma pessoa real, tá? Não é nada fictício, não é nada a história de Jó não é fruto de ficção, de invenção. Ele viveu realmente. Nós temos também aqui a terra de Jó. Como Jó era uma pessoa real, a terra de Jó também era real. Não é uma terra imaginária, né? Então a Bíblia chama terra de Uz, né? Jó morava na terra de Uz. Alguns comentaristas, eles situam a região de Uz ao sul de Edom, né? A oeste do deserto da Arábia. Então, algumas pessoas, alguns estudiosos pensam que Jó, ele era um árabe, né? Porque a terra de Uz ficava mais para a Arábia. Jó não era um judeu, segundo a boa parte dos especialistas na questão, né? Então, a terra de Uz, ela ficava a oeste do deserto da Arábia. Mas, mesmo, né, sendo árabe, segundo alguns estudiosos, né, Jó era um homem temente a Deus, segundo o texto nos mostra, né? Aí você me pergunta, mas como que uma pessoa que não pertencia à nação de Israel poderia temer a Deus, né? Nós temos outro exemplo, que é o exemplo de Melquisedeque, né? Melquisedeque também não fazia parte da nação de Israel, até porque a nação ainda nem tinha sido formada, porque nós temos o encontro de Abraão com Melquisedeque, né? E os israelitas vieram de Abraão para frente, Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, né? Então havia homens que temiam a Deus já naquela época, e Jó era um deles, né? Mesmo que fosse um suposto árabe. Vamos lá. A época de Jó, né? A maioria dos estudiosos colocam Jó na época dos patriarcas, né? Então nós temos aqui alguns indícios que nos mostra isso. Um exemplo, Jó viveu perto dos 200 anos. Nós não sabemos quantos anos Jó viveu, né? Nós temos uma informação de quantos anos ele viveu após a sua aprovação. Então nós podemos ver lá em Jó 42, vamos ler aqui rapidinho. Jó 42, versículo 16, diz assim a Bíblia: e depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então nós não sabemos quantos anos Jó viveu a sua vida inteira, porque nós não sabemos quantos anos ele passou pela aprovação. Depois que ele venceu a aprovação, ele viveu 140 anos. Então baseamos, né, uns 200 anos. Isso era a idade mais ou menos dos patriarcas, que os patriarcas viviam. Abraão viveu 175 anos, né? Então, um dos indícios que Jó viveu na época patriarcal foi a idade de Jó, né? Nós temos também o sacerdócio, né, de Israel ainda não havia sido instituído. Então Jó era um sacerdote da sua própria casa, ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, né? Então nós olhamos aqui que Jó é anterior à lei. Então já temos também esse outro indício, né? Nós temos também as riquezas que Jó tinha, que eram características dos patriarcas, né? Abraão era um homem muito rico também. Então as riquezas que Jó tinha, né,
é um indício também de que ele viveu na época dos patriarcas, né? As filhas de Jó, elas herdavam, né, os bens com os seus filhos, com os filhos homens, né? Também é um indício que Jó é anterior à lei, né? E também nós temos aí a expressão uma peça de dinheiro, né? É Kesitá no hebraico, que aparece mais duas vezes na Bíblia, uma lá em Gênesis, né, e outra em Josué. Então esses indícios nos mostram, né, que provavelmente Jó viveu na época dos patriarcas. Tá? Então Jó, e cremos, né, que o livro foi escrito também nessa época, e não em uma época posterior, né? Alguns jogam até após o exílio da Babilônia, né? Então fica muito distante da época em que Jó viveu. Nós não sabemos exatamente a época, né? Mas os indícios nos mostram que Jó viveu na época dos patriarcas. Então esse foi o ponto de número 1. Ponto de número 1. Agora nós vamos para o ponto de número 2, a estrutura literária do livro de Jó. Então, o livro de Jó foi escrito em prosa e em poesia. O que é a prosa, né? A prosa é um discurso direto, é o texto organizado em parágrafos, né? Que conta uma história. Então, nós temos duas partes no livro de Jó escrito em prosa, né? Que são, nós podemos ver aqui, você pode acompanhar na sua revista aí, a introdução do livro, o prólogo, né, que é o capítulo 1 até o capítulo 2 e 13. Então esse trecho foi escrito em prosa, em discurso direto, né, um texto contando a história, distribuído em parágrafos, né, isso é prosa. E também o final do livro, o epílogo, que é o capítulo 42, do versículo 7 até o 17. Essa parte também foi escrita em prosa, né? Que conta também a história de quando Jó foi restaurado ali. O meio, né, do livro de Jó, o grande meio, né, entre as duas prosas, no prólogo e no epílogo, vai do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 6. Esse trecho foi escrito em poesia. Então você pode acompanhar na sua revista aí que há uma combinação de prosa, poesia e prosa. Início escrito em prosa, meio escrito em poesia e o final, né, escrito em prosa de novo. Né? O que é a poesia? A poesia é o texto escrito em versos. Só que tem uma diferença, né? Assim, bem em linhas gerais, né? Mas só que existe uma diferença na poesia hebraica para a poesia que a gente conhece na língua portuguesa, né? Já para começar, a poesia na língua portuguesa ela tem rima, né? Ela tem rima, aquelas famosas rimas, né? A poesia hebraica não tem rima, ela tem paralelismos. Então, ela é um pouco diferente. Então, às vezes a gente lê o texto de Jó, como a gente tem a poesia da língua portuguesa, né, na nossa mente, aquela estrutura de versos, né, tudo certinho, a gente parece, talvez o leitor despercebido, ele não consiga entender que aquilo ali é uma poesia, mas né, do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 42, versículo 6 é escrito em poesia. Então, a estrutura do livro, o estilo literário, ele é escrito em prosa e em poesia. Tá bom? Se você ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários aí, que depois a gente responde aí responde aí para você com a maior atenção. A organização, subtópico 2. No texto em poesia, há a seguinte organização. Então, aquele trecho de poesia, tá? Jó capítulo 3, versículo 1 até 42, versículo 6. Esse trecho é organizado da seguinte maneira, né? Há um monólogo feito por Jó. O monólogo é o que a pessoa fala só, né? Há um monólogo.
3 ciclos de diálogos entre os 3 amigos de Jó. Esses ciclos eram da seguinte estrutura, né? Um amigo falava, Jó respondia a esse amigo e Jó se dirigia a Deus. Então terminou um ciclo. Depois vinha o outro amigo, ele expunha a sua maneira de pensar, Jó respondia a ele e depois Jó se dirigia a Deus. Segundo ciclo. O terceiro ciclo, né, o outro amigo falava, Jó respondia e Jó se dirigia a Deus. Então os ciclos seguem essa estrutura até chegar em Eliú, que é o último amigo de Jó, né, que aí não tem diálogo, né? Então depois tem 3 ciclos entre Jó e seus amigos. Ele faz Bildad e Zofar, eles falam, Jó responde, Jó se dirige a Deus, e vai assim até a fala de Eliú, né? Então, aí depois nós temos 4 outros discursos de um quarto amigo de Jó, chamado Eliú. Aqui não tem diálogo, tá? Ele discursa sozinho, é um monólogo também. E depois nós vemos a revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e a sua graça na vida de Jó. E finalmente nós temos a restauração de Jó. Então o livro segue essa estrutura. Quando você for estudar, ler o livro, você tenta, nas Bíblias de estudo, né, principalmente a Bíblia de estudo pentecostal, ela tem o esboço. Isso é muito importante para a gente entender, né, quando nós estamos lendo. Então você vai lá ver o esboço, do capítulo tal até tal está falando isso, do capítulo tal até tal está falando isso. Isso ajuda muito na compreensão do texto. Aí nós temos também o tópico 3, a abundância de figuras de linguagens, né? Então, o livro de Jó, ele é rico em metáfora. O que é a metáfora? É uma comparação, né, entre duas coisas, né? Uma comparação implícita. Um exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, né? O texto não diz, o Senhor é como o meu pastor, que seria uma comparação explícita, né? A metáfora é uma comparação implícita. O Senhor é meu pastor. Eu estou comparando o Senhor, meu Deus, como um pastor, porque ele cuida das ovelhas, e as ovelhas somos nós. Então, o livro de Jó é repleto de metáfora, né? E aqui, o autor, né, o pastor José Gonçalves, né, que é o escritor dessa revista, um homem muito fundamentado nas escrituras, muito com a base muito forte, né, bíblica e também extra-bíblica, né? Ele é um homem muito culto, muito inteligente, muito estudioso, né? Nós somos agraciados por ele ter escrito mais uma revista. Então, o autor aqui cita as figuras de linguagem que Jó usa para a brevidade da vida. Então ele fala que a vida é como o vai e vem do tecelão, né? Como um vento, como uma nuvem, como uma sombra, como uma corrida, como o voo de uma águia, rápido, e como uma flor, né, que logo desabrocha e ela murcha rapidamente também, né? Então o Jó, ele vai usar essas figuras de linguagem, essas metáforas para exemplificar a brevidade da vida. Por isso nós temos que aproveitar a vida ao máximo, né? Porque hoje estamos aqui e amanhã nós não sabemos. Então esse foi o tópico de número 2, a estrutura literária do livro de Jó. Para encerrar, natureza e mensagem do livro de Jó. A pergunta que não quer se calar, né? Feita há milênios. Por que os justos sofrem, né? Por que os justos sofrem? E ainda, junto com esta pergunta, nós temos uma que dificulta mais. Por que o justo sofre e por que os ímpios prosperam? Então, é a pergunta que todo mundo quer saber a resposta, né? Jó, do capítulo 3 em diante, até quando Deus fala com ele lá e faz aquelas inúmeras perguntas,
Jó ele queria saber isso. Né? Por que eu estou sofrendo? Porque se eu ofereço sacrifício, eu ajudo o pobre, eu ajudo o órfão, eu ajudo a viúva, eu procuro viver uma vida reta diante do Senhor. Por que eu estou sofrendo? Por que o justo sofre? Nós temos esta pergunta implícita no livro de Jó. Por que os ímpios prosperam e por que o justo sofre? Jó, ele vai buscar essa resposta, Ele vai indagar com seus amigos, ele vai indagar com Deus, buscando a resposta para essa pergunta. O incrível disso tudo é que Deus não responde, ele não responde para Jó. De maneira explícita, não, Jó, o justo sofre por causa disso. Deus não revela. Deus revela a sua grandeza lá no final do livro, que é o que retrata bem o título do trimestre, a fragilidade humana e a soberania de Deus. Então Deus não revela para Jó explicitamente. Ele diz: Jó, você não entende. Eu sou, em outras palavras, onde você estava quando eu fiz isso, onde você estava quando eu criei aquilo. Eu sou Deus, eu sou soberano. Então Jó ele não obtém a resposta clara de Deus, porém ele vai entender que Deus é Deus e ele vai ter uma experiência com Deus no final do livro, e aí sim ele vai conseguir entender, de uma certa forma, por que aquilo passou-se, por que ele teve que passar aquilo. Subtópico 2. Existe bondade desinteressada? Será que Jó foi o argumento de Satanás? Se você ver lá, olhar o capítulo 1, versículo 9 e 10, você vai ver que Satanás fala: o Senhor o cerca de bens, com ele tudo vai bem, tudo dá certo. E se ele perder tudo isso, será que ele vai continuar fiel? Então, existe bondade desinteressada? Existe. A vida de Jó, a vida que Jó se dispunha a viver, a vida que Jó buscava, sua retidão, sua integridade, ela era desinteressada. Jó não fazia aquilo porque ele tinha bens. Porque o próprio livro mostra que mesmo que ele perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a saúde, ele continuou firme na presença de Deus. Então a bondade de Jó era desinteressada, Satanás ele estava disposto a apostar a espiritualidade de Jó, que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Satanás falou: se o Senhor me permitir, se Deus me permitir, eu vou mostrar para ele que Jó não é tão fiel assim não. Deus permitiu. E Jó continuou fiel da mesma forma. Agora, o subtópico 3, pode o homem compreender a Deus? Será que o homem pode compreender a Deus através do seu intelecto, através da sua espiritualidade, através dos seus cursos, de teologia, de cursos seculares, cursos de preparação? Será que o homem pode compreender a Deus? A resposta a esta pergunta, ela é bem simples, O ser humano não pode compreender a essência de Deus por completo, porque Deus é Deus e nós somos simples seres humanos. Mas Deus pode se revelar a nós através de algumas experiências que nós passamos. A Bíblia diz que Jó, lá no capítulo 42, versículo 5, depois que Deus faz aquele monte de pergunta para Jó, mostrando a sua soberania, Jó ele fala o seguinte: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É uma
um versículo que mostra, né, que Jó, ele agora estava tendo uma compreensão de experiência com Deus, de experiência. A questão para Jó não foi tanto entender a Deus, porque não tem como entender a Deus 100%, né? Mas experimentá-lo. Então, Jó experimentou, né? Ele viveu e experimentou a mudança que Deus fez na sua vida. Então, você pode compreender a Deus através daquilo que você vive com Deus, aquilo que Ele permite se revelar. Você pode compreender a Deus até o limite que Ele permite. E Jó chegou, né, a essa experiência, compreendeu a Deus pela experiência que ele passou. Talvez uma das respostas do que porque o justo sofre, né, talvez esteja implícita aqui, né? O justo sofre para ele compreender melhor a Deus na sua experiência. Então esta foi a lição de número 1, é a primeira lição ainda, né? Temos 12 lições aí pela frente para aprendermos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, né? Que Deus te dê iluminação para que você entenda o livro de Jó e todos os demais livros das Escrituras. Que fique com Deus e até a próxima aula.